Olá, boa noite, queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos e Deus os abençoe grandemente. Vamos entrando para a noite, né? Mas com a graça do Divino Espírito Santo. Não estamos só, estamos todos com Deus. O Espírito Santo do Senhor Jesus habita sobre nós e nós vamos ficar firme na fé, continuando o nosso estudo do livro de Salmos, tá certo? Nós ontem falamos sobre o Salmo onde Davi louva a Deus pelas vitórias dele, né? Que foi o Salmo 21. Mas hoje nós já vamos falar que o Messias sofre, mas ele triunfa. Nós vamos falar do Messias. Então, esse salmo também é um salmo de Davi. Como eu já falei para vocês, Davi fez muitos salmos, mais ou menos uns 70 e poucos salmos por aí Davi fez. 72 ou mais. Eu não tenho assim o número específico, mas ele fez bastante salmos, né? De todo aquele sofrimento, de tudo que ele vinha passando, ele foi relatando, buscando em Deus e relatando, né, as lamentações, as vitórias, os sofrimentos, né, as ousadias, tudo que ele passou, tudo, até ele, os pecados, né, que ele cometeu, ele confessou para aquele que criou esse mundo todo que nós conhecemos, que é o nosso Deus soberano, não é mesmo? E ele ainda existe, ele ainda é vivo, tá? Muitos pensam que ele não governa, mas ele está governando no céu, todos nós aqui na terra. Ele administra, cada um de nós, ele vai mostrando o caminho para a gente, né? Ele vai nos direcionando. Então nós devemos estar sempre seguindo os passos de seu Filho Jesus, né? Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a triunidade. Como nós já sabemos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a triunidade. Então nós devemos continuar firme na confiança, né, que nós adquirimos desde pequenininho, quando os pais da gente nos ensinam que Deus é todo poderoso e é um só. O papai da gente, a mamãe, quando nós somos criancinhas ainda, já vai nos ensinando a orar o Pai Nosso, né? Aqueles que são católicos oram a Ave Maria e oram também para os anjinhos, né? Eu aprendi uma oração do anjo da guarda que minha mãe me ensinou, que eu não esqueço até hoje, que diz assim: anjo da minha guarda, semelhança do Senhor, que lá no céu foi criado para ser meu amparador, amparai a minha alma e entregai a nosso Senhor. Então, nós aprendemos muito com os pais da gente, coisas que são realmente importantes para a nossa convivência, né, diante de tantas coisas que nós passamos na sociedade, né? E a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, se torna homem, mulher, e aí vai seguindo os seus caminhos, mas todos aqueles que procuram seguir o caminho de Deus, mais cedo ou mais tarde, Deus sempre estará lhe dando vitória, te tirando das dificuldades, dos problemas, né? Nós passamos N coisas na vida da gente e que nós temos que nos agarrar e confiar em Deus, não é mesmo? Ele é a nossa salvação, né? Ele é a nossa salvação. A nossa salvação está em Deus. Então, vamos considerá-lo, respeitá-lo e amá-lo. É mesmo? Então, você que está chegando novo aí, gostaria muito que você se inscrevesse no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever-se, tá bom? Bartolomeu, querido, seja muito bem-vindo, Bartô. Ó, escreve aí, aperta na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Pronto, já estará escrito. Convide também a sua esposa, as suas moças lindas, né? Você tem 2 filhas lindas. Convida para elas também se inscreverem no canal e ouvir a palavra, tá bom? Ouvir o estudo que nós fazemos aqui, eu estou seguindo desde lá do início, nós estamos no livro de Salmos, tá certo? Então seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família, tá bom?
Que Deus o abençoe muito, muito mesmo. E todos os outros que aqui estão também, sejam todos muito abençoados e agraciados pelo poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então, não pode esquecer que você já se inscreveu aí no canal, aí você vai ver uma mãozinha assim, você vai lá e aperta nela também, como você apertou na palavrinha inscrever. Aperta nela, dá um like. Esse like é importante para o nosso canal, tá? Toda vez que você dá um like ali, o nosso canal vai saber que você está presente, que você está gostando do que você vê e do que você está ouvindo aqui. É importante que você dê um like nessa mãozinha. No final, não esqueça de compartilhar. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com várias pessoas. É sempre bom levar uma palavra amiga para alguém. Fala aqui, olha, eu vejo no YouTube, tem uma menina assim assado, que sou eu, né, você diz o meu nome, que ela fala, né, sobre o livro de Salmos, e ali a gente vai pegando entendimento. Você não gostaria de se inscrever no canal? Convida também essa pessoa para se inscrever no canal, tá bom? É muito bom que nós estejamos todos juntos, reunidos aqui, para aprendermos, né, da palavra de Deus. Não só aprender por aprender, mas aprender, guardar, fixar na mente e guardar no coração tudo aquilo que é bom, não é mesmo? Que nós devemos buscar no Salmo as coisas boas e clamar a Deus através do Salmo, como Davi fez muitas e muitas vezes, né? Ele clamava a Deus e falava também das suas tristezas, das suas lamentações para Deus, e Deus vinha e supria as necessidades dele, o ajudava, de modo que ele se tornava vitorioso nas batalhas dele, quando eles estavam preparados para ir para a guerra em Israel. Lembra disso, da história? Vocês lembram? Pois é. Então, vamos continuar aqui. Eu agora vou ler sobre o Salmo de número 22, tá bom? O Salmo fala sobre o Messias sofre, mas triunfa. Entendeu, né? Deus é maravilhoso. Deus, ele é divino. Ele faz coisas onde a gente não espera. Creia nisso. Mas seja obediente, tá bom? Não esqueça de confessar também os seus erros, tá bom? Então, vamos aqui dar início. Eu vou ler aqui, um salmo bem grande, começa do versículo 1 e vai até o versículo 31, tá bom? Depois que eu ler, eu vou ler a explicação que diz aqui na Bíblia e depois eu vou falar o que é a minha explicação também. Aí você guarda com você ou você pode fazer um comentário aí também. Faça um comentário, diz se você está gostando. Eu já pedi uma vez que você fizesse um comentário, mas você esqueceu, não fez esse comentário. Faz um comentário, diz se você está gostando ou não desse estudo, se você gosta que eu venha aqui, né? É muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar a ler agora o versículo, tá? Então, no versículo 1 do Salmo de número 22, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego, porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu o livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre e fizeste-me confiar, estando os seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto,
e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos? Eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó. Glorificai-o e temei-o, todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pregarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarado ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto o fez. Então, eu vou ler aqui a explicação, para que nós possamos ter entendimento do que está querendo passar esse salmo para nós, né? Eu já vi algumas coisas aqui, já entendi algumas coisas, mas vamos ver aqui minuciosamente o que diz a Bíblia, tá? A palavra. Então, quando fala os salmos 22, 23 e 24, eles podem ser considerados uma trilogia que define o Messias como Salvador, pastor e soberano. O Salmo 22, também chamado de Salmo da Cruz, é citado 7 vezes no NT. Eu não sei o que significa. E descreve a condição física e emocional do Senhor Jesus na crucificação. Quando Davi o compôs, jamais poderia supor a conotação messiânica explícita em suas linhas, o que somente seria explicado posteriormente por intermédio do Espírito Santo. A primeira parte aborda o sofrimento de Messias e a segunda celebra a alegria da sua vitória. No versículo 1 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor Jesus cumpriu esta parte das Escrituras em seu grito de aflição na cruz. Ele revelou a causa da sua maior dor, o afastamento do Pai por um momento, por ter assumido o lugar da humanidade. Ele tomou o cálice da ira de Deus, o justo castigo pelo pecado. O Pai
não pôde, não pôde pela primeira vez estar com seu filho, que se tornou maldição ao ser imolado como um cordeiro para carregar as transgressões de todos nós. E no versículo 6, que diz assim: eu sou verme, a humilhação pela qual o Messias passou foi tão grande que ele se sentiu como um ser que não tinha valor, isto é, desprezível e indefeso. O Filho de Deus Altíssimo se viu extremamente rejeitado a ponto de ser massacrado pelos homens. No versículo 15, quando fala a minha força se secou, está dizendo assim: o Senhor Jesus estava com as forças físicas esgotadas. Coberto de sangue, ele buscava o ar e não encontrava. O seu corpo estava na iminência de um colapso, com a intensa desidratação. A língua grudou no paladar. Sua dor era insuportável. Nesse trecho, temos uma breve descrição do que o Messias sentiu momentos antes da sua morte. Que sofrimento, não é mesmo, gente? Muito triste. No versículo 16 e 18, fala sobre referências proféticas sobre Jesus. Ao relatar que mãos e pés foram transpassados, a passagem bíblica aponta para a crucificação. As vestes repartidas entre os soldados romanos também fazem referência ao Messias. Então, eu vou parando por aqui. Tem aqui assim, ó. Não, vou parando por aqui, é isso mesmo, tá bom? Então, eu vou agora falar para vocês o meu entendimento sobre este salmo, tá bom? Então, este salmo, ele está relatando todo o pensamento de Davi na hora da oração, na hora que ele começou a orar, né? Nos momentos das perseguições. Aqui ele estava falando do Messias, falando que Messias sofre, né? Mas ele triunfa, né? É Davi escrevendo sobre o Messias, sobre si próprio, né? Então, foi nos momentos de perseguições onde os pensamentos dele estava, então ele relatava nas orações os seus momentos de muita perseguição. Ele se sentia tão triste e aflito por causa do sofrimento, das coisas que ele passava, né? Mesmo do sofrimento. Então, o que a gente vê aí? Que quando nós passamos por sofrimento, parece até que nunca vai acabar, né? Que é um sofrimento que não tem fim. Aí nós ficamos assim, meu Deus, será que Deus não está vendo? Não está vendo o meu sofrimento? Mas é aí que nós devemos confiar e saber que saber que Deus sempre age, que Ele vai sempre providenciar alguma coisa para nos ajudar. Meu Deus, mais um bichinho chato voando aqui. Alguma coisa para nos ajudar, você entende? Então, Davi, nesse caso, Davi não aguentava mais também o sofrimento, porque ele ficava vendo que as pessoas zombavam dele, né, riam dele, faziam comentários maldosos sobre ele. Então ele se sentia um ninguém. Por isso que ele fala assim, eu sou um verme, né? Não sou um homem. Ele não se sentia homem, ele se sentia um verme. Então ele clamava a Deus para que livrasse ele e tivesse misericórdia dele, porque ele não aguentava mais as pessoas comentando, né? Não aguentava mais ouvir os comentários das pessoas zombando dele, que as pessoas zombavam dele,
né, riam dele, comentavam, falavam muitas coisas, e ele então ficava muito aflito, muito triste e clamava então a Deus. Então, para que a gente também, quando estivermos tristes, a melhor coisa que nós devemos fazer é clamar ao Senhor, é orar. Tá triste? Pega um caderno, vai escrever, mesmo que você passe para aquele caderno todas as suas tristezas, como Davi, né? Suas lamentações, joga ali, escreve tudo ali, depois você entrega para Deus, depois você pega aquele papel, assim eu faço. Amassa ele, rasga, joga fora, eu te jogo no lixo, porque na minha vida você não vai ficar. Eu tenho um Deus que cuida de mim, que me guia e que me guarda. Eu faço isso. Eu tenho essa coisa comigo de escrever quando eu estou triste, às vezes choro, aberta, escrevo as minhas coisas, depois eu pego aquele papel, rasgo tudinho, ou amasso, queimo, jogo fora. E aí eu já esbocei ali, botei para fora os meus sentimentos, as minhas tristezas. Por quê? Eu faço isso? Eu não tenho com quem falar aqui em casa. Eu só falo com Deus, né? Deus, que é o meu Pai, né, que cuida de mim, eu falo com ele e relato ali as coisas que eu estou sentindo. Davi fazia a mesma coisa, ele pedia misericórdia a Deus e a salvação dos inimigos, você entende? Então, o profeta Davi, ele foi um homem muito, muito importante, porque ele foi um grande homem guerreiro, ele foi profeta, ele foi rei do povo de Israel, né? Ele reinou lá em Israel durante uns 40 anos, por aí, reinou uns 40 anos, mas ele também sofria muitas perseguições. Assim como nós aqui no nosso meio, nós também temos pessoas que nos perseguem, não é mesmo? Nós temos pessoas, eu tenho pessoas que me perseguem, que só o Senhor na minha causa. E aí eu oro a Deus, entrego aquela pessoa na mão do Senhor e Deus toma todas as providências. Então, o profeta também, ele era errante nas situações dele. Então, devido a essas coisas todas, Davi, ele se entregava para Deus, ele buscava muito a Deus e... porque ele sabia que, embora ele tivesse os pecados dele, ele não deixava de estar na presença do Pai. Então, Davi, ele foi muito pecador. Ele cobiçou a mulher do próximo, não é mesmo? A gente tem isso como os 10 mandamentos, não cobiçar a mulher do próximo, não é mesmo? Ele cobiçou a mulher do próximo, ele adulterou, ele foi homicida, porque ele matou o guerreiro, né, o marido da mulher, né? E Davi também foi assim, ele foi muito mentiroso, ele mentiu, ele foi falso, né? Então Davi, ele foi como muitas pessoas são, você entende? Então Davi, ele tinha muitas mulheres, ele não tinha por que cobiçar a mulher do próximo. Então ele cobiçou a mulher que pertencia ao outro homem, né? Então o rei Davi, ele foi errante. Mas ele também foi um personagem muito, mas muito importante dentro das escrituras sagradas. Porque por mais que ele tivesse os erros dele, Davi, ele foi escolhido pelo Criador. Lembra? Ele foi escolhido pelo Criador, ele era menino ainda quando ele foi escolhido pelo Criador para ser rei. Então, a nossa Bíblia, ela traz assim, muitas histórias, né? muitas verdades do passado, né? Muitas coisas que aconteceram. Por isso que Davi está incluso nessa história, que foi muito importante, foi uma história verídica, né? Foi muito importante que Davi, ele, apesar de ele ter matado o marido, um dos guerreiros dele, né? O guerreiro de mais confiança dele, que ele tinha uma confiança, ele matou aquele guerreiro, que era o guerreiro do exército dele, né? Ele matou, mas Deus, com tudo isso, Deus vendo todas as mentiras, os pecados dele, Deus escolheu Davi a si mesmo na época
para ser sucessor daquele outro rei que eu esqueci o nome agora. Então, Davi, quando Deus escolheu ele para ser o sucessor esqueci o nome do rei. Ele para ser sucessor de Saul. Saul? Para ser sucessor de Saul, quando Deus escolheu ele, quem batizou, ungiu, né? Batizou não, batizou na igreja batista. Quem ungiu na igreja católica, que fala em batismo, né? Mas na nossa, os evangélicos também são batizados, né? Nas águas, né? Então, Davi, ele foi escolhido para ser o sucessor do rei Saul. E aí, quem ungiu ele foi Samuel, lá em Israel. Foi Samuel, lá em Israel. Então, Samuel que ungiu ele. Davi não se sentia capaz de jeito nenhum, ele não queria, mas Deus escolheu ele e ele tinha que cumprir aquilo que Deus falou. Então, Davi foi errante, mas Deus perdoou ele porque ele se arrependeu de todos os seus pecados, se arrependeu profundamente. Davi chorou muito, sofreu muito, pediu perdão, pediu a misericórdia de Deus para com ele. Então, Deus foi e o perdoou. Deus perdoou Davi. E aí, isso mostra o quê? Que mesmo que Deus, mesmo quando Deus está do nosso lado, que Deus sempre está do nosso lado, nós podemos passar por muitas privações, nós podemos passar por muitas tribulações, nós podemos passar por medo, por dores, né, por doenças, por muitas aflições, mas Deus, independente das circunstâncias que a gente esteja passando, se a gente se entregar para Ele de todo o coração, se a gente o buscar, continuar orando, independente do que estejamos passando, então Deus, ele age nas nossas vidas, você entende? Ele age nas nossas vidas. Então, procure assim, viver mais perto de Deus. Procure viver mais perto de Deus. Né? Coloque seus pensamentos ligados mais para Deus. Você entende? Tudo que você for fazer, você sempre ora antes, pede, Senhor, me abençoa, vai na frente. Eu tenho feito isso e Deus tem me abençoado, sabe? A gente tem que chegar... quanto mais a gente tem intimidade com Deus e quanto mais próximo a gente chega de Deus, mais Ele se conecta na gente, mais Ele habita em nós e Ele vai nos fortalecendo, nos dando coragem para a gente seguir os nossos problemas, as nossas dificuldades. Então, quando nós botamos pensamentos bons e tiramos tudo que é ruim do nosso coração, dos nossos pensamentos, e até de perdoar as pessoas que te fez mal, de perdoar aqueles que te perseguem, Deus, Ele está vendo que você está sendo uma pessoa boa, generosa, então você começa a desfrutar das coisas boas que Deus te dá nessa terra aqui onde nós vivemos, você entende? Deus sempre nos dá muitas coisas. A gente que vive sempre reclamando, mas a gente precisa enxergar quanto Deus é maravilhoso na nossa vida. Nós respiramos, nós caminhamos, nós temos os nossos alimentos, nós nos vestimos, nós nos cuidamos, né, por inteiro, né, o corpo físico, cuidamos da nossa saúde, né, do nosso intelecto, né, estamos aqui sempre querendo aprender mais, né, com Deus, da palavra dele que está aqui na nossa Bíblia. Então, Deus, Ele sempre tem o melhor para nos dar. Ele não falha. O Criador não falha, Ele não falha. Ele é justo, Ele é fiel
e nos dar a nossa salvação se a gente buscar, tá certo? Então, olha, gente, não esqueçam, só quem pode cuidar da gente, só quem cuida, que pode nos dar a direção de tudo, é Deus. Se preparem para, está chegando próximo das votações, de votarmos de novo, né, para o presidente, aquele que vai ser, vai continuar, né, que eu creio que vai continuar na presidência, cuidando do nosso país, tá certo? Então, até amanhã, se Deus quiser, que Deus os abençoe, vos guarde e que amanhã nós estejamos aqui prontos a seguir, tá bom? Vamos continuar até amanhã, se Deus quiser. E Ele quer, tenho certeza que Ele quer. Tchau!